Eu espero que esteja tudo bem com você. É um prazer imenso ter você aqui comigo nessa manhã de domingo. Estou bastante ansioso por essa live. Eu quero aqui te dar as boas-vindas. Espero que esteja tudo muito bem contigo. Que você também possa aproveitar desse momento em que a gente vai desfrutar juntos aqui. Eu vou pedir para você ir compartilhando, chamando os seus amigos. A gente vai fazer aqui uma introdução. Antes de efetivamente começarmos, nós temos o chat disponível para que você possa enviar as suas mensagens, para que você possa participar aqui conosco. Então, você vai deixando aí o seu comentário, participando aqui com a gente, tá? Bom, nós vamos aqui falar um pouco hoje, além do nosso sorteio do livro O Discípulo, né? Um livro muito interessante. Eu quero aqui também dizer para você o seguinte, né? Que aqui no canal do Peregrino, se você ainda não é um inscrito, que você faça a tua inscrição, que você ajude a gente aqui fortalecendo esse canal, compartilhando os vídeos, curtindo, deixando os seus comentários. Sempre é muito importante os comentários. Os comentários são feedbacks que você vai dando para a gente, para que a gente possa saber se nós estamos caminhando na direção correta, se você gostou da mensagem, se ela abençoou a tua vida de alguma forma, porque, inclusive, o seu comentário pode ser o testemunho para alguém, para uma outra pessoa que possa estar precisando ouvir uma palavra de consolo, de conforto. Então, não deixe de comentar os vídeos, né? No canal a gente tem aqui, eu estou me esforçando para publicar 3 vídeos por semana, sendo as terças-feiras os nossos estudos bíblicos. Nós estamos experimentando fazer o estudo bíblico também em forma de live, para que você possa interagir. De repente, até pode ser que a gente mude para uma outra plataforma, como, por exemplo, o Google Meet ou alguma outra plataforma em que a gente possa interagir mais ainda, mas a princípio estaria sendo publicado no YouTube mesmo, como um vídeo ou gravado ou uma live. E às terças-feiras e domingo, nós temos aí um vídeo com uma mensagem bíblica. Já são vídeos geralmente mais curtos, com uma mensagem mais focada, direcionada, e que você também pode aí compartilhar, né, que eu tenho certeza que vai abençoar a vida de outras pessoas também. Bom, e eu vou deixar na descrição aqui deste vídeo o meu endereço das outras mídias sociais, que é o do Facebook, que é o do Instagram e o do Twitter, para que você também possa estar me seguindo lá naquelas plataformas, tá? Qual é a vantagem que nós temos lá no Facebook, ou no Instagram, ou até mesmo no Twitter? Geralmente são mensagens curtas, posts, né, com imagens e mensagens bíblicas, ou então algumas lives, alguns vídeos curtos, né, para que a gente possa interagir no nosso dia a dia. Aqui no YouTube, geralmente, eu faço vídeos um pouco mais detalhados, tem que ter edição, né? Não vamos colocar aqui na plataforma qualquer tipo de mensagem. Lá não é questão de ser qualquer tipo de mensagem, mas são vídeos mais espontâneos. Então, você também pode aproveitar e participar conosco lá no Facebook, no Instagram e no Twitter também, ok? Bom, enquanto as pessoas vão chegando, enquanto as pessoas vão aí ajustando o seu horário, domingo de manhã é dia de muitas pessoas estarem na igreja, né? E a maioria dos nossos seguidores são pessoas cristãs, então de alguma forma ou eles estão aí na sua igreja ou eles estão fazendo alguma atividade. Então pode ser até que muitos vá ver esse vídeo depois, mas eu quero deixar aqui para você uma mensagem, tá? Eu preparei uma mensagem aqui, lá no livro de Atos. Nós vamos ler aqui o livro de Atos no capítulo 7. O capítulo 7 ele é um capítulo um pouco longo, mas nós vamos ler aqui apenas alguns versículos, né? E eu vou pedir para você que, se você tiver na sua casa uma Bíblia, seja ela impressa ou eletrônica, através de um aplicativo, eu vou pedir para que você abra ela lá, para que a gente possa interagir na hora que nós formos ler o texto bíblico, tá? O assunto desse capítulo, ele é o testemunho de Estevão diante do Sinédrio. É um texto muito interessante,
Eu gosto muito desse texto bíblico aqui, quando fala do testemunho de Estevão. E aqui nós estamos num contexto, né, em que, nesse momento da história, Jesus já havia sido morto, ele já havia ressuscitado, já havia subido aos céus, e os discípulos, então, de Jesus, eles agora, né, apóstolos, eles receberam de Cristo a missão de continuar levando a mensagem do Evangelho, né, as boas novas, agora ao mundo e não mais somente aos judeus, como começou o trabalho de Jesus, o ministério de Jesus. E a igreja de Cristo, né, aquilo que nós chamamos de igreja primitiva, ela começou a ser formada, ela começou a crescer. E a gente vai ver que a igreja crescia, quando você pega o livro de Atos, logo nos primeiros capítulos, né, nós tivemos o evento de Pentecostes, do capítulo 2, a partir dali a igreja começou a crescer muito em número de fiéis, de seguidores, e a cada dia, né, esse número aumentava. E você vai ver, né, que no contexto do capítulo anterior, que é o capítulo 6, capítulo anterior ao que nós vamos falar, você vai ver que algumas pessoas, né, de linguagem, judeus de linguagem grega, começaram a reclamar aos apóstolos, dizendo que as suas viúvas, elas estavam sendo negligenciadas na questão da distribuição dos alimentos. E é muito interessante, então, que os apóstolos, eles vão se reunir e eles vão entender que haveria a necessidade aí de escolher pessoas para que especificamente cuidassem dessa questão da distribuição, da assistência aos aos menos favorecidos, né? E para que os apóstolos pudessem se dedicar aí à questão da pregação da palavra. Então, no capítulo 6, você vai ver lá que eles escolhem 7 homens, e esses 7 homens, existem lá um perfil descrito para a escolha desses homens, e a gente vê que nasce ali, então, a função diaconal, o diácono, né? Que é aquela pessoa que é escolhida para que ele exerça o ministério do diaconado. O que é o ministério do diaconado? Amar e cuidar das pessoas, tá? E eu já quero aqui, antes de entrarmos no texto bíblico propriamente dito, começar a fazer contigo uma reflexão em cima disso, né? Os diáconos, eles foram escolhidos pelos apóstolos para essa tarefa específica aí de amar e cuidar das pessoas necessitadas. E a pergunta que eu quero aqui já te fazer é a seguinte: será que para que nós possamos agir dessa forma, de amar e cuidar, é uma ação exclusiva, especificamente destinada a diáconos? Bom, claro que não, né? O diácono ele tem que fazer isso por incumbência de responsabilidade funcional. Agora, o desafio de amar e cuidar as pessoas é um desafio dado a todos nós, enquanto cristãos, né? Somos ensinados e desafiados por Deus a executarmos, a exercermos esse desafio, né? O amor e o cuidado para com o próximo, inclusive, é a prática do segundo mandamento que Jesus Cristo nos deixou. E nós podemos encontrar isso, por exemplo, escrito nos evangelhos. Eu quero citar aqui, por exemplo, lá em Mateus, no capítulo 22, no verso 39. Bom, e nesse capítulo aqui que eu separei para ler para você hoje, nós vamos ver que Estevão, ele foi morto exatamente porque ele exercia o seu ministério, porque ele espalhava o amor e o cuidado, porque ele realizava milagres, porque ele curava pessoas. Estevão era um homem que ele foi escolhido exatamente por ser cheio do Espírito Santo de Deus e, portanto, rico em sabedoria, né? E isso certamente incomodavam pessoas que se colocavam contra o evangelho de Jesus Cristo e que então tentavam, né, ficar ali contestando Estevão. Mas como o Espírito de Deus enchia Estevão de sabedoria, ele sempre se sobrepunha a essas pessoas e essas pessoas não conseguiam resistir a Estevão diante de toda a sua sabedoria. E aí o que acontece, né? Esses homens, né, mal intencionados, de forma sorrateira, suja, e sempre, né, como Satanás costuma fazer, contrataram alguns homens para acusar Estevão diante do Sinédrio. Acusar do quê? De blasfêmia contra Moisés e contra até mesmo contra Deus.
a gente vê que essa prática, inclusive, que esses homens, né, essa prática que Satanás utilizou através desses homens para executar contra Estevão, foi a mesma contra Jesus, né? Ou seja, levantar falso testemunho, mentiras, tá certo? Acusando você de inverdades, porque esse é o objetivo do Satanás, é de destruir, é de semear a discórdia, é, na verdade, de enfraquecer o cristão, né? E aí nós vemos, então, que Estevão, muito interessante, quando você lê o capítulo 7, você vai ver que Estevão, ao invés de se intimidar, ele partiu para cima, né? Ele não se calava diante dessas pessoas, né? E quando ele foi então levado ao sinédrio, isso é muito forte, né? Porque ele tinha ali a oportunidade de se defender, mas ao invés de se defender, ele usou aquele momento para anunciar o evangelho de Cristo Jesus. E nós vamos ver então que existe aí uma outra, né, didática, vamos assim dizer, né, que, que ele utilizou para poder convencer é o confronto. Então, como geralmente era feito muito forte naquela época, né, confrontando aqueles homens com a verdade, né? Ou seja, literalmente ele colocou aquele pessoal na parede. Ele mexeu profundamente com o orgulho deles, trazendo claras toda a verdade, confrontando o povo judeu de tal forma que aqueles homens se revoltaram contra ele. O discurso de Estevão diante do Sinédrio, existem vários discursos, Paulo fez outros, no livro de Atos você pode em outros capítulos ver também, né, que ali Paulo se defendeu diversas vezes diante de autoridades, com discursos muito fortes e muito contundentes, mas eu particularmente considero esse de Estevão um discurso extremamente épico, né? Você que muitas das vezes está chegando no Evangelho agora e gostaria de aqui de perguntar onde eu encontro um resumo do Antigo Testamento ou onde eu consigo ter um panorama do projeto de Deus no Antigo Testamento, eu diria para você, leia o capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, o discurso de Estevão, porque ali você vai conseguir ter essa visão geral, né, do que aconteceu no Antigo Testamento, qual foi o projeto de Deus, qual foi o plano de Deus. Então o Espírito Santo encheu Estevão de muita sabedoria, de maneira que quando ele fez esse discurso, ele foi extremamente contundente, assertivo, de tal forma que chegou a mexer demais no ego dos mestres da lei, né? E aquela história, quando você fala a verdade para algumas pessoas que estão acostumadas a viver na mentira, você se torna inimigos dele, né? Para alguns, a verdade é mais ou menos como uma espada que transpassa suas entranhas. Isso dói demais. A pessoa não gosta de ouvir verdades. E quando eu leio, então, esse discurso, eu fico extremamente, digamos assim, empolgado, né? No ponto de vista até de dizer que o discurso de Estevão foi como se ele tivesse pego um espelho muito grande e colocado diante daqueles homens para que eles pudessem ver, né, a ignorância deles, o quanto eles tinham sido injustos, vamos assim dizer, como o povo judeu havia sido injusto de não ter entendido tudo aquilo que Deus estava desenhando para a nação de Israel desde a época de Moisés, passando pelos profetas e se consolidando com a crucificação de Jesus Cristo. O confronto da verdade diante da hipocrisia que aqueles homens viviam trouxe a eles um ódio de tal maneira, né, que eles não puderam suportar. E aí, então, a fala contundente e cirúrgica de Estevão atingiu ali em cheio, vamos assim dizer, o coração duro daqueles homens. Bom, então agora eu quero te convidar a ir lá no texto bíblico, vamos ler lá o texto bíblico e ver o que o texto bíblico nos diz a respeito dessa passagem de palavra, ok? Vamos ler os versículos 54 ao 60. Eu quero ler aqui para você. Vamos lá, eu vou utilizar a nova versão transformadora. Se de repente você estiver utilizando uma outra versão, não tem problema. Você vai ver que o sentido do texto é o mesmo. Então vamos acompanhando. Os líderes
se enfureceram com a acusação de Estevão e rangiram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus. E viu Jesus em pé no lugar de honra, à direita de Deus. Olhem, disse ele, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé no lugar de honra, à direita de Deus. Eles taparam os ouvidos e aos gritos lançaram-se contra ele, arrastando-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Seus acusadores tiraram os mantos e os deixaram aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto atiravam pedras, Estevão orou: Senhor, recebe o meu espírito. E então caiu de joelhos e gritou: Senhor, não os culpes por esse pecado. E com isso adormeceu. Algumas versões bíblicas são mais específicas, né? Falam e com isso morreu, ok? Bom, e dessa forma Estevão foi morto. Ele, na verdade, é o primeiro mártir, vamos assim dizer, da Igreja de Jesus Cristo após a morte e a ressurreição de Cristo, né? Ele, na verdade, é o exemplo prático de um ditado que diz que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Por quê? Foi um fato muito interessante. A partir daquele momento, iniciou-se efetivamente a perseguição aos cristãos. Dali começou a perseguição aos cristãos, e muitos cristãos de Jerusalém começaram, então, a fugir da cidade. Essa estratégia, vamos assim dizer, de Deus, né? É muito interessante porque o apóstolo Paulo uma vez escreve, né? Que todas as coisas cooperam para o bem. Né? E muita gente às vezes fala, mas isso aqui, a morte de um cara coopera para o bem? Para o bem da igreja, sim, porque aquilo causou a dispersão de muitos fiéis e o evangelho, então, começou a ser espalhado pelo mundo. Olha que estratégia, né? E você pensa, né? Poxa vida, custou a morte de uma pessoa, né? Deus não ama. Não, olha só, Estevão foi para o céu. Não existe nenhum outro lugar melhor para um cristão estar do que o céu. Afinal de contas, é isso que nós acreditamos. Né? Bom, por ser um homem cheio do Espírito Santo de Deus, Estevão estava cheio de poder e graça e usava isso para realizar milagres e sinais, curando pessoas, dando testemunhos de Cristo Jesus. Estevão, ele estava apenas exercendo o seu ministério quando ele foi preso, amando e cuidando de pessoas e levando o evangelho de Cristo para que mais pessoas pudessem alcançar a salvação. Acontece que fazer o bem incomoda muita gente. E mais do que pessoas, incomoda o reino das trevas. E a gente vê então que Satanás usou essa estratégia, a mesma que ele usou contra Jesus, para então ferir, acusar e matar Estevão. Com inverdades, com mentiras, né? Porque, afinal de contas, essa é uma das estratégias de Satanás. Chama atenção o fato de que Estevão, quando ele esteve diante do Sinédrio, como eu comentei com vocês, ao invés dele se defender, ele usou aquele momento para confrontar os mestres da lei diante da verdade, levando o evangelho de Cristo a eles. Né? Bom, eu acredito que qualquer um de nós certamente teríamos ali contratado um advogado para tentar refutar aquelas acusações. Mas Estevão optou por aproveitar aquele momento para evidenciar entre ele e Cristo, Cristo Jesus. Né? Dizer que Cristo, aí, no caso, vinha em primeiro lugar. Entre lutar pela sua liberdade aí, ou levar a verdade anunciando o evangelho, disposto, inclusive, a sacrificar a sua vida, Estevão nos deixa um exemplo de que ele optou por levar o evangelho. Bom, e a pergunta que eu quero te fazer é: você está disposto a morrer pelo evangelho? Você pode ser questionado sobre isso a qualquer momento. Até onde vai o teu amor por Cristo Jesus a ponto de você morrer pelo evangelho? Nós tivemos na história da igreja perseguições aos cristãos com mortes de milhares de pessoas, e até os dias de hoje isso acontece em alguns países. Talvez não seja a realidade que você vive ou que nós vivemos aqui na América, de perseguição e morte a cristãos, mas em países, por exemplo, que professam outras religiões, em particular, né, o islamismo, os cristãos são perseguidos e mortos.
E a pergunta é: você está disposto ou você está preparado a morrer pelo Evangelho? Né? E a resposta, muitas das vezes, está naquela situação, né? Enquanto mais você amar o mundo, talvez você menos esteja preparado para isso, né? Por quê? Porque você precisa entender que realmente, né, o que está por vir para aquele que ama Cristo Jesus é imensamente maior do que, ou infinitamente melhor, do que aquilo que nós estamos vivendo hoje aqui na Terra. Estevão tinha essa convicção. Fato é que antes dele começar, né, a ser apedrejado, ele viu os céus abertos e ele proclamou àqueles homens: olha, vejo o céu aberto e Jesus sentado à direita de Deus, tá? E o amor, né, de Deus em Estevão foi tão forte, foi tão intenso, que mesmo aqueles homens apedrejando ele, ele ainda intercedeu a Deus para que os perdoasse. É mais ou menos ele, tipo assim, dizer, né? Deus, perdoa esses caras, porque para que um dia eles possam ter essa oportunidade de contemplar tudo isso que eu estou tendo o privilégio de ver agora. Amados, somente uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus pode suportar a afronta, a ofensa e até mesmo a morte, e mesmo assim ainda amar o seu próximo, né? E é por isso que nós devemos estar firmes na palavra de Deus, buscando ter aí com Deus um relacionamento de intimidade e pedir para que Ele nos esvazie de nós mesmos e que nos encha do Espírito Santo de Deus. Amém? Bom, essa era a palavra que eu queria trazer para você. Eu desejo que essa palavra possa realmente abençoar a tua vida, abençoar o teu coração, né? E eu queria aqui, antes de fazermos o nosso sorteio, fazer por você uma rápida oração, né? Eu vou pedir para que você então feche os seus olhos e me acompanhe nessa oração. Querido Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui, ó Pai, na Tua presença para te agradecer, ó Senhor, por este momento, por essa oportunidade. Te damos graças, ó Deus, pela nossa vida. Te damos graças, ó Deus, por sermos aqui conhecedores e praticantes do Teu Evangelho. Te pedimos, ó Pai, que nesse momento, Senhor, depois de ouvirmos essa poderosa palavra, o Senhor trabalhe na nossa vida, trabalhe no nosso coração, Senhor, nos esvaziando de nós mesmos e nos enchendo do poder do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos, Senhor, compreender qual é o propósito do teu projeto aqui na Terra e aonde nós estamos inseridos nesse contexto, para que nós possamos contribuir da melhor forma possível para o crescimento da tua obra na Terra, para que possamos ser verdadeiramente teus filhos, fiéis a ti, honrando o teu nome até a morte. Graça nós te damos por tudo e por esse momento, Pai. E em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Ok, querido, vamos então ao nosso sorteio. Maravilha, né? O livro, então, que nós vamos estar sorteando hoje é o livro chamado, o título do livro é O Discípulo, um livro escrito pelo pastor Fernandes Dias, perdão, Juan Carlos Ortiz. Estou aqui com outro livro na cabeça. Juan Carlos Ortiz. E é um livro muito bom, é um livro muito interessante, é um livro que eu acho que o grande legado que tem naquele livro são as experiências práticas, né, ministeriais do reverendo Juan Carlos Ortiz. Bom, e nós tivemos aí, de acordo às regras do nosso sorteio, nós tivemos 14 inscritos, tá certo? E ao longo desse período, tá tudo ok, chequei lá no vídeo, não tivemos mais nenhuma inscrição, e eu uso, né, eu utilizo aqui um aplicativo no celular, tá? Vou colocar aqui, não sei se vai dar para ver aqui, tá ok? Eu uso aqui um aplicativo no celular, e aqui eu já relacionei o nome das 14 pessoas, e aqui nós vamos, então, fazer um sorteio. É muito simples, tá? Não tem muito mistério. O sorteio, ele é aqui, ó, um sorteio único, ou seja, é apenas um livro, é apenas uma vez. Então, nós vamos aqui agora já sortear. Preparados? Ok? Vamos lá, então? Pronto, já saiu aqui. E a vencedora é a Josiane dos Santos.
Parabéns, Josiane. Josiane dos Santos é uma amiga lá do Rio Grande do Sul. Fico muito feliz que você tenha sido sorteada. Depois eu vou entrar em contato contigo aí para pegar o endereço e mandar o livro para você, ok? É uma bênção sempre muito grande. Eu fico muito feliz, muito satisfeito com essas oportunidades, né? E eu espero que você também faça bom proveito da leitura, Josiane, que esse livro possa abençoar a sua vida poderosamente, certo, gente? Essa live vai ficar gravada aí no canal. Eu tenho certeza que algumas pessoas irão assistir depois, né? Então, vai ser um prazer muito imenso a gente poder compartilhar a palavra que nós compartilhamos anteriormente e o resultado desse sorteio. Eu acho que atingiu aqui o objetivo, eu não queria passar de 30 minutos, estamos chegando a 27 minutos da live, e eu queria agradecer a você que acompanhou, a você que vai assistir, né? Dizer que é sempre um privilégio muito grande, uma oportunidade muito boa, agradável, ter você aqui comigo. Eu desejo que Deus abençoe a sua vida poderosamente. E eu quero te pedir, continue aqui acompanhando os vídeos do canal do Peregrino, compartilhando, não deixe de se inscrever no canal. E, como eu comentei anteriormente, eu vou deixar na descrição desse vídeo o endereço para que você possa também me seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. Que Deus abençoe o seu dia. Fique com Deus, uma semana abençoada para você e até o nosso próximo vídeo.